gente, tudo bem? Muito bom dia. E o pensamento de hoje é assim: o que eu devo fazer para ser feliz? O que é preciso eu fazer para contribuir com um mundo melhor? Será que é rever conceitos da minha vida? Será que é rever situações assim que de comportamento, de pensamentos, pois tudo é mutável. Nós somos também. Uma casa é reformada, nós também podemos ser reformados, né? E eu preciso da divulgação de você para esse canal porque tô querendo criar um projeto em relação a isso, né? É, Eu ontem mesmo eu ia postar um vídeo à noite, só que o vídeo se excluiu do meu celular. E aí já fazendo esse indagamento, esse engajamento de falar sobre o que eu tô falando, eu ia falar sobre uma coisa. Eu estive conversando ontem numa determinada drogaria aqui de Petrópolis, uma determinada farmácia, e eu andei levantando em duas ou três farmácias de regiões diferentes da cidade, uma em Itaipava e uma no centro. E não são da mesma rede, tá? Só para vocês entenderem. E a maioria dos medicamentos que eles têm sido vendidos tem sido o medicamento da medicamentos ligados à ansiedade, estresse pós-traumático e, e também estresse excessivo, depressão e síndrome do pânico. Gente, eu acredito que muitos que assistem esse vídeo não vão estar nem aí porque eu tô falando. Isso é um dado muito preocupante. Ah, Diego, mas é porque você quer fazer é, drama com seu problema, né? Todo mundo que contém a depressão crônica e a ansiedade crônica, no meu caso, que já cheguei ao ponto de ter até síndrome do pânico, duas coisas que eu já vou começar a falar. Não é depressão, não é depressão, perdão, não é falta de fé, não é porque você quer, e você quando tá nessa situação, você fica muito vulnerável. Quando você aceita buscar tratamento, muitas pessoas não buscam por vergonha, por medo de sofrer preconceito. E é a esses que eu estou aqui me dirigindo, porque é um problema sério de saúde pública, tanto quanto Covid, quanto qualquer uma outra doença. Você não sabe quanto tempo eu tenho vontade de estar aqui falando. O dia que você fala abertamente sobre a depressão, você assume, você admite. Quais são as suas ideias com isso? É se fazer com que os outros tenham desaprendem? Não. Cara, vou te contar que tem dia que a gente tem vezes que a gente sente nojo da gente mesmos. Mesmos. Mal de nós mesmos. Você sente um lixo. Já passei por essa época. Só que tudo se trata com psicoterapia, com psicólogo e psiquiatra. Muitas vezes, tem casos até que quando não é muito profundo e não é crônico, consegue se tratar com apenas um tratamento medicamentoso com psiquiatra. Pelo amor de Deus, vão acabar com esse preconceito que tem contra os nossos psiquiatras. Petrópolis tem alguns psiquiatras muito bons. E
neuropsiquiatra também, que eu não sabia que existia. O meu psiquiatra, por exemplo, né, ele é neuropsiquiatra também, Dr. Rafael, excelente psiquiatra, excelente neuropsiquiatra, né, tem uma vida assim, atende vários lugares, é muito procurado. E não é puxando saco pra ninguém, mas quando eu falo porque ele fez diferença na minha vida desde o momento que ele chegou. Outro médico também que muito conceituado, que fez muita diferença, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, um carinho muito grande, é o Dr. Luiz Paiva Ferrari, ou simplesmente Dr. Ferrari. Que eu fui paciente do Dr. Ferrari durante 3 anos e 8 meses e Dr. Ferrari me tirou do fundo do poço. Eu cheguei a vivenciar a vida normal. Aí veio a pandemia, aí eu recebi alta, tem 2 anos e meio. Vai fazer agora em fevereiro, completar 2 e meio, né? Completou 2 anos em agosto. Só que aí, ano passado, eu apresentei o quadro de novo. E não foi. Por que, que o Diego procurou o Dr. Rafael? Não o Dr. Ferrari, se ele tem tanto carinho pelo Dr. Ferrari. Foi porque eu não consegui falar. Eu sabia que se eu conseguisse falar, não seria aquela semana que eu conseguiria falar a consulta. E eu precisava da consulta do dia para a noite, porque para aquele dia, porque eu estava num quadro muito grave, um nível de estresse muito excessivo. E eu também liguei para o consultório, mas eu não consegui. Mas eu acreditei também que ele não devia estar atendendo, porque ele já é do grupo de risco, devido à idade, entendeu? Não é questão de eu se eu sei ou não se ele tem problemas crônicos, não é isso. Mas ele é uma pessoa, já um médico que tem mais de 70 anos, com todo respeito. Tenho muito a minha admiração, o meu respeito. Ele me ajudou muito. Mas aí eu olhei para tudo que eu estava passando com maturidade. E aí eu consegui marcar consulta para o Dr. Rafael, lá no Espaço Clínico do Centro, Dr. Rafael Leal. E dali já são 7 meses de tratamento. É, E aí ele me disse que nunca escondeu nada de mim, sempre disse as claras, sempre disse, sempre foi muito nítido, muito sincero, muito transparente na sua, nos seus atendimentos. A gente conta o que a gente tem. Ele explica, olha, Diego, eu vou mudar a tua medicação. Geralmente quando muda, demora 1 mês e meio para começar a fazer efeito, até 2 meses se bobear. Isso ele sempre me deixou claro. Ele disse para mim, olha, o teu problema não tem cura. Por que aí o pessoal fica, mas falou isso porque não tem e não acredita em Deus. Não é nada disso. Porque ele não pode me dizer uma coisa que só se tem estabilização. Você se estabiliza durante o tempo. E o meu tratamento tem que ser medicamentoso e com psicoterapia. E graças a Deus eu tô com uma grande psicóloga, a Daniele Psiconha também, que tá me ajudando muito. Eu também faço a minha parte, tá? Não só o médico, o psicólogo e a psicóloga que fazem a parte deles, eu faço a minha. E nesse trabalho de 7 meses que eu sou paciente dos dois, eu tenho aprendido muita coisa, tá? Mas por que eu tô falando aqui? Porque todo mundo tá com medo do Covid. Mas você tá vivendo um momento de estresse. Toda vez, inclusive, que eu vou no. Eu tô aqui sem máscara, tá, gente? Eu tô em casa, tá? Tô em casa, do tranquilizer, né? Eu tô tranquilinho. Eu tenho que estar de óculos sim, não para fazer charme, mas porque eu tenho miopia, estigmatismo e estigmatismo. Tenho 0,75 de miopia e astigmatismo e 0,50 de estigmatismo. Mas vamos lá. Então, por que eu estou falando disso hoje? Primeiramente, o canal é um canal que eu quero criar e recriar. A única coisa que eu falei que eu não quero falar lá, que aliás já cansei de ficar falando, expondo, parece que o povo não entende, é a política, tá?
Eu não quero saber de ficar criticando nem elogiando prefeito interino de Petrópolis, governador em exercício do estado, nem o presidente da república. Isso eu deixo lá para minha rede social, que aliás já não tá. Minha ideia é fechar com o tempo. Mas vamos lá. Eu tô falando hoje de doenças que são psicológicas, psicossomáticas. Psicossomáticas não, doenças psicológicas, doenças mentais, sobre saúde mental. Nós vivemos numa sociedade que ainda há muitos preconceitos. O preconceito racial, o preconceito de opção sexual, o preconceito. Assim, eu não quero entrar no mérito, eu, o preconceito social, mas há um preconceito também, uma discriminação com todos que são ansiosos e depressivos. E a gente tem que olhar com carinho por eles. Nós temos a Lei 7277 de 2015, da autoria da nossa querida vereadora Gilda Beatriz, ao qual eu admiro muito o trabalho, eu tenho muita proximidade com ela, com a assessoria, e criou com tanto carinho esse projeto de lei. E a gente está aqui para conscientizar. A lei é municipal, ela dá ao município o direito e o dever de criar políticas públicas e de se manifestar sobre isso. Nos últimos 2 anos, todo mundo está se preocupando com saúde, se preocupa que o leito do hospital está cheio, se preocupa que todo mundo pode pegar Covid, mas no meio dessa história toda, a saúde mental está sendo muito afetada. Queridos, se vocês estão com problemas de muita irritabilidade, até mesmo, eu citei algumas coisas aqui, mas a gente tem até que olhar pelo transtorno bipolar que veio agora na minha cabeça. Mas não tenham vergonha de procurar um psiquiatra, um neuropsiquiatra. Pode ser um Dr. Rafael, ao qual eu estou há 7 meses fazendo tratamento e tenho um carinho muito grande por ele. Eu falo até que quando eu vou nele, comento com alguns amigos e falo assim, eu fui no São Rafael. Porque o significado do nome Rafael, primeiramente que para a Igreja Católica, Rafael tem o arcanjo São Rafael. E São Rafael significa o anjo, o arcanjo que cura. E não é à toa que Deus botou na minha vida o Dr. Rafael, que tem assim me ajudado muito, né? E eu admiro muito o trabalho dele, ouço muito elogio de todos que fazem tratamento com ele. Toda vez que eu vou lá nele, eu trato com ele na Policlínica de Itaipava, tá? Lá no Shopping Boa Vista, depois da entrada da Estrada das Arcas que vai para Lajinha e Santa Mônica, do lado esquerdo, depois do Lar São João de Deus. Indo de Correias para Pedro do Rio, assim, sentido, fica na margem do lado que vem, né? E ele também trabalha no espaço clínico e é um ótimo médico, assim como existem outros ótimos médicos também, como o Dr. Ferrari e outros mais que eu conheço por aí, doutora Maria Antônia, que eu ouço muito falar, são médicos de psiquiatria e são muito bons, por sinal. Então, assim, não tem vergonha de procurar ajuda com psiquiatra, com neuropsiquiatra, com psicóloga, com neuropsicóloga, porque você está se ajudando. Vamos acabar com esse preconceito de que depressão é frescura, de que o Diego está aqui assim falando isso para chamar atenção, cessando essas atenções, ou que qualquer um que tenha faça com que as coisas sejam para as pessoas ter pena. Não é. Porque quando você faz as coisas, você age muito na impossibilidade, né? A ansiedade. Ontem eu conversava com um amigo meu que teve infarto há um mês. Já fez um mês. Ontem, por um acaso, hoje é dia 7. Não, 8 hoje. Ontem foi dia 7. Ontem fez um mês que ele teve infarto.
e ele está sofrendo com muita ansiedade e ele está querendo voltar a trabalhar. Eu falei para ele, olha, pelo carinho que eu tenho pelo senhor, porque ele é bem mais velho do que eu acredito que não seja o momento, porque o senhor precisa cuidar do seu coraçãozinho, o senhor precisa cuidar do senhor. E, se necessário, procura um psiquiatra para ver essa parte dessa ansiedade. Porque o que mais o senhor não pode ficar ansioso agora, porque a ansiedade mexe, abaixa a imunidade, fica mais. Aí que entra essa questão do Covid, que todo mundo tem medo de ter Covid, e muita gente não sabe, parece que ainda não entendeu que o Covid e assim, o Covid não, a o Covid, essa pandemia trouxe muito estresse, muita preocupação com as pessoas de forma excessiva, e com isso depressão e outras coisas mais que eu tô falando aqui de doenças mentais, psicológicas, onde muita gente está correndo para médico, psiquiatra e psicólogo, tem gente que ainda está em cima do muro por causa do preconceito. Mas só terminando aqui, essa situação, quando você contém tudo isso, você abaixa a imunidade. Então você fica mais propenso a ter o Covid. Você fica mais vulnerável também, né, a gripes, a muitas coisas. Doenças virais, principalmente. E até mesmo outras, como cardiovasculares e de hipertensão. Então, não é momento para críticas, é momento para se ajudar, é momento para procurar. Não tem vergonha de ir ao psiquiatra. Eu acredito até que você não precisa nem falar, não tem vergonha de fazer terapia com psicólogo. É muito bom terapia. Terapia é uma coisa assim que eu amo fazer. Tá? Ah, mas gasta dinheiro, gasta, mas você está investindo na sua saúde. Você está aprendendo a lidar com coisas, às vezes, como é o meu caso, que me deprimem, que eu não sei lidar no dia a dia. A terapia me fornece ferramentas das quais muitas vezes as pessoas. Eu conversar com um psicólogo não vai ser igual conversar com a minha mãe, com meu pai ou com qualquer outra pessoa, por mais que a pessoa tenha um bom conselho. Eles têm ferramentas para a gente trabalhar aquilo que a gente precisa. Então, assim, não é que eu estou fazendo campanha da minha psicóloga, do meu psiquiatra e neuropsiquiatra, mas eu estou fazendo aqui uma campanha de conscientização no combate à prática do suicídio, que foi o que mais matou em 2020, se você quer saber. Foi o que mais matou em 2019. Não foi o corona, foi a prática do do suicídio. Isso é muito grave, entendeu? Então vamos ser cristãos e vamos pensar nisso e vamos buscar ajuda. Um bom dia a todos.